Bom dia, hoje eu quero começar discutindo um pouco de geopolítica teórica, particularmente dois nomes muito famosos, e eu diria que até contraditórios, num certo sentido. Muita gente sabe da história de Mackinder, que foi um grande geógrafo inglês. Mackinder, apesar de ser inglês, né, poder marítimo, ele defende a teoria que o mundo tem uma espécie de Heartland, o continente coração, que no caso é a Eurásia, certo? E você controlando o centro da Eurásia, exatamente a Heartland, você controla o pivô para o mundo. E se você entra para a Heartland, fica basicamente entre a Rússia e a Ásia Central, certo? Isso serviu para justificar, teoricamente, as guerras inglesas travadas contra o Afeganistão, travadas na Índia, travadas contra os persas, travadas contra os russos. Então, na época, a Inglaterra estava numa espécie de duelo existencial contra o Império Russo, pela posse da Ásia Central. A guerra do Afeganistão, que os ingleses perderam miseravelmente, foi só uma dessas guerras, no embate mais amplo pelo controle da Ásia Central. Hoje, quem controla essa área efetivamente, ela está de posse dos povos túrquicos, né? Cazaques, uzbeques, kirguizes, turcomenos, povos persas, afegãos, tadiques e, claro, russos e chineses. E de fato, se a gente for analisar a geopolítica do mundo hoje, a gente percebe que realmente, controlando a Heartland, você tem o pivô para o mundo. E é por isso que a China, entre outras coisas, que não tem bem um controle efetivo daquela região, já fez 13 mil quilômetros de ferrovias conectando a China com o Oriente Médio e a Europa através da Ásia Central, certo? Por entender a importância geopolítica dessa região do mundo. Então, vamos pôr assim, e os russos, claro, que a maior parte daquela região já fez parte da União Soviética, parte dela ainda faz parte da Rússia, então os russos têm, digamos, uma certa primazia naquela área. Ok. Outro geopolítico muito importante, teórico, foi um almirante americano chamado Alfred Mahan. Mahan propôs uma ideia que pegou fundo nos Estados Unidos. Primeiro, ele alentou para o óbvio. Estando isolados, que o Mackinder viu como defeito, a América era só um arquipélago no mundo. Mas mesmo falando, estando isolados, os Estados Unidos não precisariam se preocupar com o México e Canadá. Qualquer ameaça para os Estados Unidos viria do Atlântico, por exemplo, através da Alemanha, ou do Pacífico, através do Japão e da Rússia. Então, o que Mahan dizia é que os Estados Unidos precisavam construir uma espécie de cordão de defesa, certo? Cordão de pérolas de defesa. O que seriam essas pérolas? As ilhas do Pacífico e do Atlântico. Foi nesse contexto que os Estados Unidos invadiram, ocuparam e anexaram a ilha do Havaí, que era um reino independente até o fim do século XIX. O último rei foi Kamehameha. Então o Havaí era um país independente, uma nação soberana, como eles gostam de falar quando discutem a Ucrânia. O Havaí era um estado soberano. Foi invadido e anexado. As ilhas Midway, Guam, uma série de ilhas do Pacífico e mesmo do Caribe, que também faz parte desse cordão de defesa, sobretudo após a Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos simplesmente pegaram as antigas colônias espanholas, Cuba, Porto Rico, Filipinas, Guam, para fazer exatamente esse cordão de defesa, além da já assinalada
conquista ilegal do Estado então soberano do Havaí. Certo? A visão de Mayhem era: os Estados Unidos só podem ser atacados pelo mar. Digamos, pela Rússia, através do Ártico, do Mar de Bering, pelo Japão, através do Pacífico. E ele não chegou a pensar que a China seria uma megapotência, mas lançou essa possibilidade, ainda que discretamente. E pela Alemanha, no caso o Atlântico. Faça um colar de pérolas de defesa e os Estados Unidos estão protegidos. É uma teoria que faz muito sentido, tem lógica nela, principalmente considerando os Estados Unidos, a posição deles. Então os Estados Unidos sempre levaram guerra aos outros. Levaram guerra ao México, levaram guerra à Inglaterra, né, na forma do Canadá. Levaram guerra à Espanha. Levaram golpe de Estado para praticamente todos os países latino-americanos. Panamá, o caso mais emblemático, que foi tomado da Colômbia para fazer uma passagem estratégica entre Atlântico e Pacífico, sob o controle dos Estados Unidos. Certo? Então a lógica americana de conquista imperialista segue muito as teorias de Mayhem. É claro, tem a questão dos banqueiros americanos e tudo mais, mas a lógica geopolítica é essa. No próximo vídeo eu quero falar sobre onde essa lógica começou a falhar, mas não agora. Agora tenha apenas um bom dia, fiquem bem.